Olá, seja muito bem-vindo. E hoje vamos estar falando sobre a origem da psicologia. Entender melhor nosso passado faz com que nós consigamos lidar melhor com o presente e planejar e entender o nosso futuro. E nesse aspecto, vamos dar início, né, à nossa apresentação. Vamos voltar aqui ao quadro e aí vamos compartilhar a imagem. Tá? No vídeo anterior, falamos sobre a definição da psicologia, a psicologia enquanto ciência e principais ramos da psicologia. E agora nós vamos estar diretamente falando sobre a origem da psicologia. Eu não quero aqui me estender, até porque em outros vídeos a gente já mostrou um pouco desse percurso da filosofia, né, como uma origem da psicologia. Tanto é que quando a gente pega os livros de psicologia, está no registro número 50, classificação dentro do acervo bibliotecário, os livros de filosofia estão em 100, e nós temos essa origem comum. Então é importante nós, de antemão, apenas destacarmos o período filosófico, né, da psicologia, que é, né, desde o período grego. E aí nós temos, né, uns grandes nomes, Aristóteles, né? Vamos falar de ânima, que é a alma. Então, por que nós vamos apenas passar? Porque o objetivo hoje é estar falando da psicologia científica, né? Nós não podemos deixar de relembrar que toda essa trajetória filosófica dos pré-socráticos, né, dos clássicos gregos, medieval, idade moderna, né, e idade média e moderna, ela vai ser fundamental para entendermos essa psicologia. Porque muito do que nós temos hoje ela é baseada na filosofia, inclusive na filosofia grega. Mas o objetivo da aula de hoje é falar desse período científico. E nós temos como as origens científicas da psicologia em 1879, quando foi fundado o primeiro laboratório em Leipzig, na Alemanha, para estudo experimental do fenômeno psicológico, o William Wundt. E por que esse marco é tão relevante? Eu sabendo que tem outros estudos, como Fechner e outros mais, mas o William Wundt é considerado o pai da psicologia, porque em Leipzig ele conseguiu juntar um laboratório, e esse laboratório ele desmembra da ideia da filosofia enquanto especulação do comportamento, das ações, desse ser tão complexo que é o ser humano. E ele transforma as indagações, as reflexões, que são próprias da filosofia e tem toda a sua razão de ser, em experimentos. E Leipzig, ele foi um grande centro aglutinador de pensamentos, de ideias, e a partir dali a psicologia enquanto ciência se fundamenta, né? O William Wundt, ele não só constrói muitos campos de experimento, mas ele orienta e forma uma escola muito grande. Nesse momento, não precisa ter uma definição de qual linha teórica ou escola, né, de pensamento dentro da psicologia, porque ali é um ponto de muita diversidade de estudos e experimentos. Então, conferindo dessa forma o Estatuto de Ciência a partir de 1879, justamente pelo fato da experimentação de laboratório, que é algo extremamente relevante e se baseou tanto com conceitos da filosofia, mas principalmente os métodos de duas áreas, da fisiologia, né, e da física. Por isso, a psicofísica ela dá uma grande base na psicologia científica. Então, o surgimento de vários movimentos e as perspectivas em que estão a origem da psicologia moderna. Embora é muito comum nós atribuirmos estruturalismo a William Wundt, muitos autores discordam, porque como ele é, digamos, o primeiro aglutinador, né, da psicologia moderna, ele não precisa ter uma linha ou outra a definição. Essas definições nós temos como alguns nomes de estruturalismo. Eduard Titchener. Qual que é a ideia de Titchener? É entender a estrutura dessa mente, essa estrutura de pensamento. Nós pegarmos é fazer uma descrição. Ele entendia que o primeiro passo era entender a estrutura, a descrição, e usar como método a então, funcionalismo nos Estados Unidos, com William James, ganha grande força, que aí vai uma discordância imensa, que não é pela estrutura, porque não tem como se entender separadamente, e sim pela função. Ela tem uma forte influência
da teoria da evolução, e não podemos entender o sujeito, ou o pensamento, ou a estrutura cognitiva, ou a mente, como era muito usado na época, como algo desassociado da sua função no mundo. O behaviorismo de John Locke, né, que nesse caso a gente chamaria de behaviorismo metodológico, que ele vai dar como um ponto principal entender esse comportamento e essa interação. A Gestalt, com Weitmeyer, Kofka e Kohler, que vai estar dizendo a percepção do sujeito, né, como o sujeito percebe. E aí nós temos o fenômeno psi, que é o fenômeno movimento aparente, que dá base a muitos dos estudos da Gestalt, né, do gestaltismo tradicional. Só enfatizando que essa Gestalt difere muito da Gestalt terapia, que Peirce vai incorporar futuramente, décadas depois. E a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, que vai trabalhar como inconsciente. E por que nós precisamos ter essa ideia dessas 5 grandes escolas, né, na história da psicologia? Porque, embora a psicologia é uma ciência, e aqui nós estamos falando dos primeiros passos, né, nesse período, nós temos a ponderação de que, às vezes, o objeto de estudo não é exatamente o mesmo. Enquanto no estruturalismo, Titchener vai tentar entender a estrutura da mente, já o Ian James vai dizer a função dessa mente. Ele vai trabalhar como que ele funciona. O behaviorismo vai trabalhar o comportamento, nesse caso com Watson, o comportamento observável, que é possível ser medido, né? Então, é um outro perfil. Já a Gestalt, o gestaltismo de Weitmeyer, ele vai estar como ênfase a percepção, o estudo perceptivo, que é a grande ênfase do seu estudo. E, no caso da teoria freudiana, psicanalítica, o inconsciente. Então, é por essa razão que, às vezes, quem não é da psicologia, ou quem está começando o estudo da psicologia, tem dificuldade em entender que os pontos de partida, as estradas, as hipóteses que vai, são muito diferentes de uma da outra. Porque, se for analisar, o objeto de estudo pontual é diferente. Enquanto para um é percepção, para outro inconsciente, para outro é a estrutura, para outro comportamento, para outra função mental. Então, esse é um prisma inicial para a gente entender como as direções estão tendo em relação ao método, em relação à sua aplicação em si. Então, comecemos pelo estruturalismo. O modelo que Wundt, né, iniciou, e isso estendeu muito a Titchener, né, um grande nome, tem o estruturalismo, e se concentra nos elementos fundamentais que constituem a base do pensamento, da consciência, das emoções e de outras formas de atividades e do estado mental. Então, a ideia é concentrar nisso. Quais são os elementos presentes na consciência e no pensamento, né? Isso vai dar partida para que ele vai falar, opa, não tem como eu ir avante se eu não entender a estrutura do que eu estou realmente analisando, né? O que vai acontecer, né? O Wundt, de 1832 a 1920, Wundt, a psicologia versus a filosofia. Por quê? Como dizemos em outro momento, a filosofia ela tem uma função extremamente valiosa, mas é um conhecimento especulativo. A ciência ela precisa da comprovação, e a comprovação, nesse momento, ela vai se dar por métodos que vai inspirar-se em outras ciências mais estruturadas, né? Como exemplo, a fisiologia e a própria física, né? E a psicologia enquanto ciência autônoma. Então, ela não surge, uma coisa que é muito comum, às vezes, as pessoas confundirem, a psicologia ela não é um ramo da medicina, ela surge a parte da medicina. É óbvio que, como não existia uma formação em psicologia inicialmente, muitos dos psicólogos iniciais eram médicos, outros filósofos, outros teólogos. Então, o que acontece? Ela surge como uma ciência independente, autônoma. É óbvio que essa independência ela tem a ver que ela precisa do conhecimento de outras áreas, mas ela não é uma parte da ciência da saúde, uma parte da ciência médica. Ela é autônoma. Ela surge nas academias com objetos de estudo que vão amadurecendo com o tempo. Lembrando que, enquanto ciência, se nós pensarmos, a psicologia é muito jovem ainda, comparado com a matemática, comparado com a física, que são ciências muito mais estruturadas em termos de tempo,
de formas de se fazer essa análise. São muito mais, não é que são mais objetivas, mas já passaram por amadurecimento no campo do estudo. A investigação dos psicólogos, né, entraria no campo do estruturalismo, processos elementares de consciência e a sua combinação e relação através do método de introspecção analítica, né? Então, o que entraria nesse método de introspecção? Faz importante ressaltar que o método de introspecção não tem a ver com introspecção que nós conhecemos hoje em dia. Então, qual que é o principal ponto de diferença que nós temos nesse aspecto? Enquanto a introspecção é um olhar para dentro, é natural isso, é você se perceber, o método de introspecção não, ele é um treino, né? E isso é muito diferente, tá? Então, o método formal de autoobservação. Os sujeitos são questionados para descreverem detalhadamente o que experienciam quando expostos a estímulos específicos. Então, não é necessariamente eu vou me observar, eu vou observar meus sentimentos. Não, isso é uma introspecção. O método de introspecção analítica é uma análise mais apurada disso, né? Tanto é que Titchener, na Universidade de Cornell, ele desenvolveu esse manual de introspecção, onde ele treina os seus estudantes e os voluntários das suas pesquisas como deve ser essa descrição. Então, e vai entrar nisso o estudo da consciência humana, o método introspectivo analítico de laboratório, que vai descrever um estímulo. Vamos pegar um exemplo. Quando alguém mostra um som, apresenta um som ao sujeito. Esse sujeito tem que tentar descrever o que ele está, não ao som externo, mas como está o mundo interno em relação dele. Aonde o som está passando, como que está chegando, o que está acontecendo em termos de sensações internas. Tá? Análise dos processos mentais, os seus elementos e as suas combinações e a relação. Localização de sua estrutura no sistema nervoso. Acreditava-se na época que a partir de uma boa descrição você conseguiria acessar o sistema nervoso e as áreas de contato com isso, né? Então, ele é um método inicial. Hoje, não se usa um método, né, de introspecção, mas ele foi importante nessa primeira origem. Qual que é o limite da estruturalismo? O método de estudo era obscuro e sem oferta de confiança, excluindo a possibilidade de estudo com crianças e outros animais. Por quê? Porque é uma verbalização daquilo que eu acredito ou daquilo que eu fui ensinado a descrever, né? Esse é um ponto. Exclusão da compreensão do fenômeno complexo. Pensamento, linguagem, moralidade, anormalidade. Por quê? Porque inicialmente começou com sistemas simples, mas como que o sujeito teria a capacidade de descrever coisas que estavam sob controle? Por exemplo, nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo, qual parte das transmissões neurais que está sendo ativada? Hoje nós sabemos que é possível isso através de equipamentos, mas na época a busca era alcançar isso, entender que área cerebral está sendo ativada ou não, né, pelos estímulos, no caso aqui visual e auditivo que nós estamos fornecendo. Contrário à orientação da psicologia para os assuntos práticos, porque ela não vai ter um fundamento muito prático. A ideia dela é começar a construir esse conhecimento, mas também cria uma grande dificuldade de veracidade contra essa descrição. Então, figuras principais, Wundt, né, vou mostrar aqui como estruturalismo, Eduardo Titchener, nos Estados Unidos, né, que vai ser o grande nome. O objeto, os processos elementares da consciência, especialmente as experiências sensoriais, as suas combinações e relações com a estrutura do sistema nervoso. Então, esse é o ponto principal do seu objeto do estudo. O objetivo era o conhecimento em si dessas estruturas, o método na introspecção analítica, que era o método padrão, o que depois de um tempo foi considerado muito falho, e hoje não, na ciência moderna da psicologia, ninguém se adota mais a introspecção analítica como método, e a população estudada, observadores treinados, que seriam os próprios psicólogos. E aí vem uma das grandes críticas, ao qual derrubou o próprio método de introspecção e todas as teorias que usaram ele
como base, de que se o sujeito não respondesse algo que estava ensinado no método, era uma falha dele, e não que o caminho poderia ser diferente, né? Então, esse é um ponto que foi muito delicado, porque as pessoas eram treinadas a fazer introspecção. Então, praticamente, você já tinha uma resposta prévia de como seria essa análise, essa descrição. E aí, o segundo grande movimento que vem, né, o funcionalismo, ele sai da ideia de conhecer estruturadamente uma ideia de função. Aborda o que a mente faz, as funções da atividade mental e o papel do comportamento com vista a permitir que as pessoas se adaptem ao ambiente. Aqui nota-se perfeitamente uma grande influência do pensamento evolucionista, o quanto o ambiente é focado e quando o sujeito tem que ser entendido com esse seu ambiente e para que serve aquele comportamento, se ele é adaptado ou não ao ambiente. Então, uma grande diferença de estrutura, como se nós pegássemos uma caneta e aí nós quiséssemos entender a sua estrutura, formato, o que ela é, quais são as partes, isso seria estruturalismo, e no funcionalismo a função dela. Só podemos entender ela em uso e para que ela serve, se ela é adaptável, ou seja, se ela consegue exercer a sua função. Né? Esse é um ponto fundamental de diferença do anterior estruturalismo. Tem como principal nome William James, foi presidente da Associação Psicológica Americana, né? Ele viveu de 1842 a 1910. A oposição ao estruturalismo, que é considerado artificial, segundo James, inexato e limitado, pois a consciência tem características como ser indivisível e sempre em mutação. Evolui com o tempo, é seletiva na escolha de estímulos e ajuda na adaptação aos diferentes ambientes. Então, seria, segundo a crítica funcionalista, o estruturalismo seria incoerente. Afinal de contas, o ser humano é adaptável, ele desenvolve, ele evolui. Tá? E começa a se utilizar observações rigorosas. Isso é fundamental para a gente entender a base que ele se dá, né? De como que a observação em si começa a ser como uma base de estudo, porque nós estamos falando uma boa relação do sujeito com o ambiente. Os interesses do funcionalismo, como funciona o processo mental, que ajuda o ser humano a adaptar-se ao meio. Aí, novamente, adaptação. Sujeitos adaptados, não adaptados à exigência do meio. E não estamos falando do meio apenas como um núcleo social, mas o meio, né, no sentido de interação externa. Pontos comuns a todos os funcionalistas, porque aqui nós estamos citando nome, digamos, os principais nomes de criação, mas temos, dentro das próprias teorias, outras ramificações. O estudo do funcionalismo dos processos mentais e outros fenômenos, comportamento do infantil, humano e outros animais, e o funcionamento da normalidade e as diferenças individuais entre pessoas. Enquanto no estruturalismo nós temos um sujeito preparado, geralmente os psicólogos, para fazer essa introspecção, aqui não. Nós temos a ideia de todo sujeito, inclusive os infantis, que vão não ter uma verbalização, ou não vão receber nenhum treino para poder responder, e as próprias pessoas com dificuldades ou que saíam fora do padrão dito normal, ou seja, o que seria dentro da maioria. Tá? A metodologia da introspecção informal e dos métodos objetivos. Aí um ponto ainda parcialmente comum. A introspecção, em vez de ser analítica e treinada daquela forma como o estruturalismo coloca, aqui ela vai ser uma introspecção informal. É mais uma descrição, sem tanta treino para o que deve ser descrito, e métodos objetivos. Essa introspecção também, depois ela começa a cair com algumas críticas, mas não tão pesadas quanto do estruturalismo, por causa do não haver esse treino do que deve ser falado. Conhecimento da psicologia devem ser aplicados e postulados, que vão ser mais tarde incorporados na abordagem cognitiva contemporânea. A grande função aqui das contribuições do funcionalismo é que ele diz que a psicologia ela tem que produzir esse conhecimento, é óbvio, em nenhum momento se descarte aqui a pesquisa base, que é fundamental, mas ela diz que a produção do conhecimento tem que ter uma utilidade, ela tem que servir para algo social ou pessoal, né, no sentido de produção de conhecimento. Não é apenas produzir o conhecimento por produzir.
Então, ela tem que ser aplicada, ela tem que ter postulado. Postulado significa afirmar leis que sirvam para outras circunstâncias. O principal nome, William James, né, que a gente comentou aqui, e objeto, o funcionamento dos processos mentais, sobretudo à medida que ajuda as pessoas a sobreviver e adaptar-se. Essa é uma das grandes contribuições do funcionalismo, é dizer que a ciência psicológica tem que ser útil para o ser humano, tem que ser útil para o sujeito. E isso nos norteia até hoje. Não é um conhecimento por curiosidade, uma curiosidade que sirva ao pesquisador, à ciência. Não, ela tem que ter um benefício social, e aí atinge o indivíduo, as pessoas de modo geral. Isso nós vemos até hoje. A psicologia como uma grande, não só produtora, mas auxilia as pessoas no seu bem-estar, na formação e a sociedade como um todo. Principais objetivos, o conhecimento e a aplicação. Apenas o conhecimento não, por si só, não garante, mas a aplicação do conhecimento que a psicologia produz. O método, a introspecção informal e métodos objetivos, estruturando mais ainda essa observação, que vai dar base para algumas teorias posteriores. A população estudada, principalmente seres humanos adultos, ocasionalmente crianças e animais menos complexos. Então, a partir daí, ele amplia, em vez de ter já estudar apenas a percepção por pessoas muito específicas, no caso do estruturalismo, que geralmente eram psicólogos treinados, aqui não. Seres humanos adultos, que é uma das análises, mas pessoas, crianças, né, que poderia ter até algum termo na época, a normalidade, e animais também em geral. Então, começa a fazer esses estudos que não precisa ser pela introspecção, né, treinado como era proposto por Titman. O terceiro, e isso é importante, o behaviorismo, não é o momento aqui destacar, mas existe uma divisão de dois momentos do behaviorismo. Mas aqui vamos trabalhar John Watson, 1878 a 1958. Ele é um crítico relativamente ao estruturalismo e ao funcionalismo, especialmente pelo método introspectivo. Embora nós saibamos que o método introspectivo do estruturalismo e do funcionalismo não era o mesmo, aqui sabemos também que os dois adotavam a introspectivo. E a crítica de Watson é justamente essa tentativa de descrever algo que o sujeito não tinha um acesso direto. O estudo apenas comportamento observável usado pelo método objetivo. Isso tem um pouco do funcionalismo. Mas qual que é a questão do que o John Watson propõe? Ele descreve o mundo como o behaviorista vê, há 100 anos atrás, e que não é que não tenha algo interno que não mereça ser estudado, mas no presente momento, o que eu tenho como estudar, o que eu tenho como analisar, é o que é observável, o que é medido. Então, ele vai trabalhar com esses aspectos mais considerados hoje externos do comportamento. Ele não é que ele ignora, ele descreve que eu não tenho ferramentas para analisar o que está dentro. Então, eu vou começar a analisar pelo que está fora. Isso é mais confiável do que eu tentar enveredar no caminho onde eu não tenho um método científico apropriado para estudar. Tá? A década de 30, né, e o surgimento da corrente behaviorista nos Estados Unidos, ele foi muito forte. Tanto é que o behaviorismo é a primeira corrente totalmente, né, norte-americana. Ela surge ali e ele vai estar sendo fundamental para a ideia e pensamento. E é importante nós percebermos esse movimento que vamos tendo da psicologia, né? Enquanto nós surgimos ali na Alemanha, temos muitas teorias alemãs, a grande maioria, né, no final do século XIX e início do século XX, e aí nós temos uma migração, né, para os Estados Unidos, né, e isso especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começa a ser o grande centro da psicologia ocidental. E o Brasil, lógico, vai ser influenciado por isso e vai ter seus elementos na psicologia norte-americana, fundamentalmente, né. É óbvio que a Europa, especialmente a Alemanha e a França, vão ser grandes referências, mas quantitativamente, de referência, os Estados Unidos se torna muito mais complexo e até completo esses estudos.
Então, matriz do behaviorismo, ou né, comportamentalismo, em algumas traduções não muito aceitas, condutismo. O estudo do fatoramento dos fatores ambientais, estímulo e comportamento observável, resposta. Então, o que é essa correlação? Existe uma interação entre o ambiente e o sujeito. Então, a cada estímulo, nós temos respostas. E aí que as emoções são estabelecidas, os comportamentos se constituem. O estudo, né, disso vai fazer com que nós tenhamos muito do que é hoje. Porque nós reagimos a determinado ambiente, como as emoções surgem para nós. Reconhecimento da existência de fatores hereditários, mas o meio é o que mais influencia tem o comportamento, aptidão e traços de personalidade. Personalidade é algo tão importante, nós vamos destacar em outros momentos do curso, mas aqui é importante destacar que temos a hereditariedade. Muito comportamento é de origem genética. Porém, o ambiente é fundamental para que ele manifeste. E as experiências ao longo da vida vão determinando isso. A utilização de métodos objetivos, experimentação, observação e testagem, e não da introspecção. O behaviorismo abandona o método da introspecção, porque ele diz que não é confiável. Essa é uma das principais críticas. E por isso, hoje, nenhuma das duas teorias, funcionalismo ou estruturalismo, ela tem na academia dessa maneira pura original, porque o método foi contestado e refutado pela maioria das teorias que vieram posterior a eles. Né? Então, é testar. Por que é a testagem? Porque a partir daí você tem a confirmação. Esse método é muito, né, forte na física, na fisiologia. Então, a psicofisiologia vai trabalhar muito com isso. Descrever, explicar, predizer, controlar o comportamento. Então, esses pontos são fundamentais. A gente, pegando o behaviorismo, que é uma corrente que está presente até hoje, né, descrever o passo inicial para qualquer coisa. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender porque é uma pouca descrição, uma descrição que não é tão objetiva. A descrição não é uma opinião, é o fato como ele é. Aí é a possibilidade de explicar. Aí, se você tem como explicar por que o comportamento ocorreu, você pode predizer, ou seja, dizer qual a chance de ele ocorrer novamente, em que condições ele pode ocorrer novamente, e controlar o comportamento. Nesse caso, faz ressaltar alguns experimentos. O Watson tem um experimento famoso, do pequeno Albert, que era uma criança, e é onde a criança não tinha medo de alguns objetos, porque o medo ele não nasce com medo do objeto. A pessoa nasce com capacidade de sentir medo. Isso é genético, isso é biológico, isso é programado biologicamente. Mas em que objeto? Então, ele fez o experimento de bater numa bigorna, um barulho de metal muito alto, e isso assustava a criança. Ela chorava. Por que esse fato é comum? Porque o barulho estridente causa um susto. Isso é praticamente natural. Então, essa criança antes não tinha medo de rato. Ele podia brincar com rato como qualquer criança, um bebezinho. E ele começou a associar a imagem do rato, a presença do rato, com esse susto, com essa batida muito elevada de som. E aí o bebê começou a associar. Mesmo não tendo mais a batida, ele começou a ter medo do rato, por associação, ou que a gente chamaria, evidentemente, de condicionamento. Com o tempo, esse medo foi generalizando. Rato, coelho, objeto de pelúcia, a barba branca do Papai Noel, algo que tinha semelhança, o que a gente chama de generalização do estímulo. Ele foi muito criticado pelo experimento porque ele criou um medo e uma fobia numa criança. Os seus discípulos reverteram esse quadro posteriormente, tratar a criança para conseguir reverter isso. Isso aconteceu, embora isso não é muito enfatizado na academia, né? Mas ele estudou justamente como o medo se cria e como se consegue, posteriormente, os discípulos, como se retira o medo que foi condicionado ao longo da vida. Se observar, isso não é tão diferente. Hoje, muitas pessoas têm medo de ser avaliadas. Então, em algum momento, isso foi estabelecido. Então, é possível deixar de ter esse medo, essa apreensão, e a pessoa chega a travar com medo de uma avaliação.
Esse medo foi condicionado, então não nasce com esse medo, né? A aplicação prática da psicologia. Então, essa influência muito grande de que a psicologia tem que ter uma aplicação. Não é o conhecimento pelo conhecimento. E ela vai ser incorporada no sistema educacional, trabalho. Desde o início do século XX, a psicologia ela ingressa no mundo do trabalho. Seleção, recrutamento, selecionar pessoas para lutar em guerra, qual seria as atribuições ou funções. Isso foi feito, principalmente para testagem em um número elevado de pessoas. Estudo de humanos e de outros animais. Por que aqui? Porque tem uma influência da psicologia comparada. Compara comportamentos mais simples de outros animais para dar entendimento ao nosso, né? Isso é muito forte dentro do behaviorismo. A influência do behaviorismo na psicologia contemporânea. Ela existe até hoje. Se nós observarmos métodos de aprendizagem, ela está basicamente presente, né? E cada vez mais. É óbvio que tem um pouco do behaviorismo de Watson, mas tem o behaviorismo depois que foi construído ao longo desses mais de 100 anos de behaviorismo. Muito desenvolvimento nisso. Está cada vez mais presente. O método ABA, que nós tão ouvimos falar hoje, não se conhece, que trabalha com autismo, ele não é só para quem tem autismo. Ele, o método ABA significa, traduzindo literalmente, é análise comportamental aplicada. Ou seja, é o behaviorismo em prática. É só isso, né? E aí ele vai estar dando base para as pessoas aprenderem, desenvolverem da melhor maneira possível. A figura principal nesse primeiro momento, que nós vamos estar aqui, é John Watts, que foi de 1878 a 1958. Os objetos são o conhecimento e a aplicação deles, e métodos de pesquisas preconizados, métodos objetivos, né? São algo importante. E a população, tanto os seres humanos quanto animais, amplia, né, a população de estudo. Outra grande escola no início da psicologia é o gestaltismo, ou Gestalt, do alemão boa forma ou forma, né? Abordagem da psicologia que considera a maneira como a organização da percepção e do pensamento é feita, em totalidade, em lugar de elementos individualizados. Percebam que é uma diferença muito grande do estruturalismo. Aqui vai dizer que tem que entender o todo. E é interessante a gente destacar porque, para a Gestalt, a maneira como eu vejo e integro os elementos do mundo tem a ver como eu me relaciono, como eu vivo esse mundo, né? E isso é a base desse fenômeno. A forma, padrão, a estrutura, que seria a tradução mais próxima da Gestalt, mas recomendo-se não traduzi-la, porque seria uma simplificação muito grande do termo original. Temos como Toller, Kafka e Metmeyer seus principais nomes que trabalharam em conjunto. Então, por isso é difícil a gente colocar um deles. Geralmente coloca o Metmeyer como principal, mas as pesquisas sempre foram em conjunto entre si. Experiências, totalidade e complexidade. Crítica ao estruturalismo e ao funcionalismo pela redução de experiências complexas em elementos simples. Você vai dizer que não dá de você separar o elemento, você tem que entender como um todo. Por isso, o estudo da percepção integrada, né, a fenomenologia, como uma forma de ajudar ele a compreender o método de estudo, né? É uma forma importante. O que seria esse movimento aparente? O movimento aparente é muito comum no início do século XX, no, do XIX, aquelas luzes em sequência, onde daria a impressão que estava em movimento. Mas, na verdade, aquilo é uma ilusão. Hoje é mais difícil a gente fazer essa análise, mas o cinema, na sua origem, até pouco tempo atrás, ele tinha, na verdade, fitas, né? Aquelas fitas, na verdade, eram fotos sobrepostas, que davam a ilusão de movimento, como os desenhos animados tradicionais, antigos, as animações, né? Antigamente. E aí, o que ele era? Desenhos feitos à mão, que era passado de uma velocidade elevada e dava-se a impressão de estarem se movimentando. O que significa isso? Isso mostra que temos ilusões perceptivas, né? Essas ilusões perceptivas fazem com que a gente haja de maneira a interpretar esse mundo diferente. Isso é tudo.
Para quem conhece bem, um exemplo é a figura e fundo, né? Tem outros momentos que a gente vai estar trabalhando essas imagens aqui, onde você tem a imagem de fundo, que seria dois rostos, e a imagem de figura seria a central, que seria um cálice. O sujeito tende a olhar primeiro a imagem de figura, e posteriormente de fundo. E, às vezes tem dificuldade de perceber as duas juntas. O que isso tem a ver com o nosso dia? Às vezes nós vemos a situação, mas não o contexto. Às vezes vemos o ato, mas não o contexto atrás desse ato. É isso comum nessa percepção humana. O todo é diferente da soma das partes, que tem de ser visto como um lugar que ocupa o todo, bem como seu papel na função. Não é uma descrição da Gestalt, mas cabe aqui uma analogia de que nós somos mais do que órgãos do corpo separados, somos corpos integrados, né? Não adianta estudar uma parte do corpo, somos um ser humano complexo e completo. Principais características, né? Movimento aparente é a escolha, né, pelos sentidos imediatamente seguida pela interpretação de dados, né? É a escolha que nós fazemos, o que nós estamos tentando observar e o que conseguimos ter de percepção. Experiência subjetiva dos indivíduos e, sobretudo, o uso de métodos objetivos, embora a Timeia tenha usado a introspecção informal, que seria essa descrição interna, né? Ele influencia muito as teorias cognitivas e humanistas contemporâneas, principalmente porque usa muito a fenomenologia. Cabe destacar aqui um experimento que foi feito no início do século XX, aonde no cinema colocava pequenos trechos escrito beba Coca-Cola. E aí as pessoas saíam do cinema pedindo uma Coca-Cola. Aí você pode dizer, mas tudo bem, é porque alguém repetiu isso. Só que as pessoas não sabiam quem tinha lido aquela mensagem. Porque a velocidade que a mensagem passava no rolo de filme, no cinema, era de 1 por 300 segundos. Ou seja, uma fração mínima de segundo que a mensagem era passada algumas vezes. A pessoa não tinha consciência e leu, mas o comportamento foi iniciado. Tanto é que, durante um tempo, isso foi usado no marketing, mas posteriormente foi retirado, porque a pessoa não tem consciência de estar recebendo a publicidade. O que a gente chama de mensagem sublimar ou sublimar. É uma mensagem onde o sujeito, sem ter consciência, recebe e se comporta influenciando algo que ele não sabe que está sendo recebido. Tá? Esse tipo de publicidade é ilegal, né? Justamente porque não parte pela permitir que a pessoa tenha consciência. Ou seja, uma mensagem que é passada a uma velocidade muito rápida pode ter um efeito mais forte para influenciar o comportamento do sujeito, porque não passa pela linha da consciência dele. Então, ele age sem se perceber que está agindo. Aqui, né, só para recapitular, principal nome, Whitemeyer, objeto, a experiência subjetiva humana global, é destacar esse fato global, ênfase na percepção, no pensamento e na resolução de problemas. O principal objetivo, o conhecimento. O método de pesquisa preconizado é uma introspecção informal, que é uma descrição não treinada, né? E a população estudada, pessoas ocasionalmente, outros primatas, como chimpanzés, para fazer algumas análises perceptivas que eles tinham. E aí, uma das mais populares do século XX, a psicanálise. A psicanálise, como acho que a grande maioria conhece, mas o nome, né, mais famoso, Sigmund Freud, foi de 1856 e morreu em 1939. Tratamento de indivíduos neuróticos, a inutilidade do tratamento de sintomas físicos, o uso da hipnose, o desenvolvimento do método da associação livre. Então, ele vai dizer, nesse momento, existem muitos casos de neurose, histerias de conversão e psicoses. E, a partir daí, com ação médica, na área de neuro, posteriormente, ele vai tentar trabalhar porque via pouco efeito nas intervenções físicas, porque os problemas eram mentais. A base, né, da psicanálise, né, psicanalismo dá uma expressão mais português de Portugal, a autoobservação e tratamento de pacientes, formulando hipóteses de forma a comparar com a observação. Foi dessa forma que Freud formulou as teorias pela personalidade normal e anormal do sujeito.
A teoria freudiana também é chamada de teoria psicossexual, porque ele dá muita ênfase ao desenvolvimento sexual da criança e do adulto. Principais ideias definidas pelo Freud: estudo das leis determinantes da personalidade normal e anormal. Então, ele vai concentrar aí no que a gente chama de consciência inconsciente. Tá? Elaboração de método de tratamento para desordens de personalidade. Aqui nós falamos no slide anterior, associação livre, é deixar o sujeito falar livremente, sem um direcionamento. E com isso, o psicanalista vai estar tendo acesso ao inconsciente e, com isso, promovendo um bem-estar com a melhora do seu tratamento. É da psicanálise, aquela imagem tradicional de uma pessoa deitada no divã, o psicanalista na parte de trás, analisando, sentado, ouvindo, sem interagir muito com o paciente. A terapia para desordem de personalidade, que é trazer à consciência, né, aspectos importantes, os motivos inconscientes, as lembranças, os medos, e a partir daí conseguiria ressignificar e se libertar daquele sofrimento inconsciente. A formação da personalidade, que é a primeira infância. Para Freud, a personalidade se forma até os 6, 7 anos de idade. A partir daí, nós repetimos apenas os padrões de personalidade constituída nos primeiros anos de vida. E o estudo da personalidade implica no relacionamento prolongado e íntimo entre paciente e terapeuta. Tem uma expressão de Freud que fala que uma boa análise pode durar 15 anos. Então, é bem conhecida pela longa duração. E por que a psicanálise vai trabalhar com intervenções de longa duração? Porque eles acreditam no determinismo psíquico. O que seria isso, em outras palavras, que algo me determina lá no meu passado, nos primeiros anos de vida, o que eu sou hoje. Então, enquanto eu não resgatar aquele fato quando eu tinha 4, 5 anos, 3 anos de idade, eu não consigo seguir em frente hoje. Não importa quanto tempo se passa. E aí, isso leva mais tempo, até chegar a essa ressignificação. A principal nome do canal de Freud, e sabemos também que ela se mantém até hoje com diversas, não fragmentações, diversas teorias que se dividem posteriormente, formando outras teorias. Né? Objeto: a personalidade normal e anormal. ênfase nas leis, determinando a primeira infância, e aspecto inconsciente, e tratamento do comportamento anormal. Uma grande observação que se faz a Freud é que ele trabalhava com pessoas doentes. Então, ele tinha pouco acesso às pessoas ditas normais. E, por isso, essa generalização, às vezes, é contestada pelo método científico tradicional. Principais objetivos: serviços e conhecimento, principalmente a análise. Tá? O método de pesquisa preconizado para os pacientes é a introspecção informal, para revelar a experiência consciente. É a descrição que o sujeito vai falando sobre si, sobre seus sonhos, sobre seus pensamentos. Tá? E para a terapeuta, análise lógica e observação para descobrir material inconsciente. Como diz um exemplo no seu livro Interpretação dos Sonhos, e nas obras completas são o livro 4 e 5, ele diz que o mundo onírico, que é o mundo do sonho, ele não é tão direto. Então, faz do analista conseguir analisar e interpretar a simbologia presente naquele sonho, a simbologia presente nas nossas atitudes. População, pacientes, sobretudo adultos, e aí vem aqui, eu citei agora há pouco, que é uma grande crítica. Ele atuar, a psicanálise é uma das poucas teorias que não surge dentro da academia, ela surge dentro do consultório. Por isso, respeito muito médico, e o termo se usa paciente. Enquanto teorias que surgem na academia chamam as pessoas de cliente. Né? Então, ele surge dentro do consultório e ele tem pouquíssimo, quase nenhum acesso às pessoas ditas normais. Ele vai ter acesso a pessoas doentes, principalmente neurose e a psicose. Tá? Não é uma tradução literal, mas as neuroses seriam as grandes ansiedades que causavam, né, muitos problemas. Inclusive pessoas que chegaram a ficar paralíticas, né, sem ter nenhuma causa física. A teoria de conversão era isso. E, no caso, as psicoses, pessoas que tinham delírios e saíram da sua noção de realidade. Tá? E aí, para a gente fechar um pouco esse momento, a psicologia moderna em perspectivas atuais.
Não existe um consenso sobre o objeto, e objetivos e métodos da psicologia. É aquilo que eu falei em outro momento. Tem várias estradas que nos levam a vários caminhos. As estradas são essas teorias. E esses locais, regiões, seriam as áreas de atuação. Os psicólogos tendem a identificar com 4 pontos de vista: o ponto de vista psicanalítico, o ponto de vista neobehaviorista ou comportamental, o ponto de vista cognitivo, o ponto de vista humanista e a combinação de 4 perspectivas. Mas é importante destacarmos que isso aqui tem a ver com a origem, que são agrupamentos. A psicanálise ela tem mais de 200 variações ali. Psicologia analítica individual, né? A psicologia individual, né? A psicologia feminista. Então, psicodrama tem uma influência muito da psicanálise. Então, tem vários campos aí. A behaviorista, nós temos aí metodológico de Watson, temos análise de comportamento, racional e emotiva, né? Citação e compromisso. Cognitivo, né? Temos hoje o famoso TCC de Aaron Beck, né? Mas também temos ali os cognitivos de Bandura, né? Também é extremamente importante, nós entendemos isso. Julia Rotter também. O ponto de vista humanista, né? Acho que na área da organização é muito famoso as pirâmides da cidade de Maslow, né? Rogers é um grande nome da linha humanista, e hoje também influenciada pela filosofia existencial. Então, outro segmento também dentro do que se engloba o humanismo, né? E aqui fala com combinação porque essas inter-relações que se tem das teorias. É óbvio que temos que entender alguns princípios, mas, por hora, entender que existe uma imensidão de teorias. A função de todas delas que têm em comum é auxiliar no entendimento desse ser humano, desse sujeito, desse objeto de estudo. Podemos ter variações de objeto de estudo. Contudo, é de suma importância que entendemos o quanto eles são valiosos e o quanto podem ser benéficos para o nosso dia a dia e para a nossa profissão e carreira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.